galera do Impulsionar, tudo bem? Aqui é o professor Tarcísio Santos e a gente vai iniciar agora o nosso curso de Matemática Básica que vai ajudar você a se fundamentar em matemática, ou seja, tudo que a gente trabalhar aqui é a matemática do zero que vai te ajudar em coisas mais complexas que nós veremos para frente, ok? Aqui a gente vai trabalhar na aula 1 operações com números inteiros, tudo bem? E nessa aula a gente disponibiliza um PDF para você. E nesse PDF você vai ter lá questões, algumas delas resolvidas aqui em vídeo e outras com gabarito comentado para você. Tudo bem? Vamos lá então. Bom, quando a gente trabalhar operações com números inteiros, a gente precisa saber que a matemática ela se baseia em 4 operações fundamentais, que é a soma, subtração, multiplicação e divisão. Tudo bem? A gente vai trabalhar especificamente nessa parte da aula a soma e a subtração. Ora, o que significa somar N unidades? Cara, somar N unidades significa andar para frente, ou seja, esse sinal aqui, que é o sinal de mais, ou seja, o sinal da soma, indica para a gente que a gente vai andar para frente, tantas unidades quantas forem as que o N estiver indicando. Agora, o que significa subtrair? Significa que você vai andar para trás tantas unidades quantas forem as que você quer. Ok, pessoal? Então, o que a gente pode pensar aqui? Por exemplo, vamos supor que eu tenha o número menos 3 e eu quero somar 5 unidades, ok? Então, a ideia aqui é a gente pensar que esse número menos 3 é um número inicial, vou chamar I de inicial, ele está aqui o menos 3, e a gente vai adicionar, ou seja, somar 5 unidades. O que significa somar essas 5 unidades? Significa andar para frente 5 casas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, a gente parou no número 2. Isso significa que se do menos 3 você somar 5, significa que você está andando 5 casinhas para frente, ok? De forma análoga aí, se a gente tiver, por exemplo, o número 7 e a gente quer subtrair 9 unidades, o que significa isso? Significa que você tinha o número 7 como o seu padrão inicial, ok? Esse é o número inicial, e você vai andar para trás, porque agora você está subtraindo, ou seja, a gente vai andar para trás a partir do 7, 9 casinhas, tudo bem? Então vamos lá, eu estou aqui no 7, andando para trás, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então paramos do menos 2, ou seja, você já poderia pensar que daqui para cá você andou 7, né? Ou seja, do 7 ao 0 é trivial pensar que tem 7 unidades. Do 0 ao 2, você andou mais 2 unidades, ok? Então, ali, ó, a gente parou no menos 2, ok, gente? Então, vamos lá, uma ideia mais prática ali de você pensar, por exemplo, aí para o 0 e do 0 ir para o outro número. Então, se a gente tiver assim, por exemplo, menos 5 mais 8. O que é o menos 5 mais 8? Ó, do menos 5 você anda 5 para no 0. Então, falta quanto dos 5 para completar o 8? Faltam 3, não é isso? Então, do menos 5 ao 0 foram 5, e do 0 mais 3 você andou 8 casinhas no total. Ou seja, se eu começo no menos 5 e ando aí 8 casinhas para frente, eu paro onde? Eu paro no 3. Ou seja, esse número aí é 3. Ok, pessoal? Então, de uma forma geral, a ideia dos sinais aqui, ó, é o seguinte. Se você tiver sinais iguais, por exemplo, nessa conta, mais 6 mais 8. Ou se você tiver aí, ó, menos 3 menos 4. Como é que a gente realiza isso, gente? A ideia aqui, ó, é que a gente repita o sinal ali a mais, ok? Repetindo o sinal, a gente só vai somar as unidades, ou seja, repito o sinal e adiciono. Do 6 adicionando 8, nós vamos parar aí no nosso número 14, ok? Aqui, ó, sinais iguais, numa soma, você repete o sinal e soma, ok? 3 mais 4 vai gerar 7. Ok, pessoal? Essa é a ideia, então, da gente adicionar números que têm sinais iguais. Agora, com sinais diferentes, funciona da seguinte forma, aqui de forma prática. Se você tiver um menos 5 mais 8, menos 5 mais 8, você vai repetir o sinal do maior, tá? Aqui, ó, o maior em tamanho é 8, tá? Então, você repete o sinal do maior, que é 8, e diminui. 8 menos 5 dá 3, ok? Se você fizer agora um outro, por exemplo, assim, ó, 6 diminuído de 8. E é 6 menos 8? Ora, o sinal que está aqui é mais.
o maior número, o 8, em tamanho é maior do que o 6. Então, você repete o sinal do maior, que é o sinal do 8, e diminui. 8 diminuído 6 unidades, separa no 2. Ok, galera? Então, de forma prática, é assim que funciona. Tá bom? Então, a gente mostrou aí 3 formas. A forma de andar para frente e andar para trás. A outra é de você enxergar por blocos, igual a gente fez aqui. E a outra é essa regra prática. Tudo bem? Vamos lá para a nossa próxima etapa da nossa aula. Bom, a gente vai trabalhar agora algumas propriedades, que são as propriedades referentes à soma. A primeira propriedade muito importante é a propriedade comutativa. A propriedade comutativa é aquela pela qual, quando você troca a ordem dos elementos nesta operação, você não altera o resultado final. Então, por exemplo, se você soma um número A com o número B, isso vai dar o mesmo resultado que o número B somado com A. Por exemplo, se você tiver o número 5 adicionado com o número 3, isso é a mesma coisa que do 3 você adicionar 5. Ou seja, se você está do 5 adicionando 3, você tem lá que do número 5, se você anda 3 casinhas para frente, você para no 8. Agora, se você tem o número 3 e anda 5 para frente, você também para no 8. Essa é a propriedade comutativa, tudo bem? Vamos lá agora para a propriedade 2, que é a propriedade associativa. Ou seja, quando a gente fala de associação, a gente tem a ideia de onde a gente está começando a resolver. O que o parênteses indica? O parênteses indica a ordem de início, né? Numa expressão numérica. Então, esse parênteses aqui, ó, estava direcionando que você deve começar por aqui, para depois você adicionar esse resultado A. Agora, você também poderia ter começado por aqui e depois somado com esse aqui. Ou seja, aquela ordem ali da associação também não vai fazer diferença. Essa é a propriedade associativa. Ou seja, pessoal, se eu tiver aqui, por exemplo, 2 mais 5 mais 3, vai dar no mesmo que se você fizer 2 mais 5, depois adicionar 3. Ok? Então, ali, ó, como é que funciona para 3 números? A regra associativa, a ideia é basicamente a comutativa ali com 3 ou mais de 2 elementos. Então, por exemplo, se você começa aqui, você vai achar 8, correto? 8 adicionado 2 unidades, você vai ter o quê? Você vai ter 10. Agora aqui, ó, se você começa nessa soma, vai dar 7. 7 adicionado 3 unidades também dá 10. Ou seja, a propriedade associativa consiste em você começar ali, começar do parênteses ou depois, ou começar desses dois para depois fazer o outro, não vai fazer diferença na soma. Vamos lá para a nossa quarta propriedade, que é a propriedade da existência de um elemento neutro. O que é algo neutro? Ora, algo neutro é uma coisa que não vai alterar a resposta daquela operação. Então, por exemplo, pensa num número em que você, quando você adicionar, você não vai andar nem para frente nem para trás. Que número é esse? É o 0. Pois é, o 0 é o elemento neutro da soma, porque você não está realizando aquela operação andando para frente ou para trás. Por exemplo, se você tiver o número 5 e você adiciona 0, significa que você não foi nem para frente nem para trás. Ou seja, 5 mais 0 é igual a 5. Tudo bem? Ou seja, o 5 aqui é o elemento neutro da soma. Tudo bem? Agora, tratando aí da nossa quinta propriedade, a gente vai ter a existência de um elemento oposto. O que é a existência de um elemento oposto, galera? O oposto da soma é exatamente a subtração. Ou seja, a gente vai ter dois números aí com sinais trocados. Beleza? Então, vamos lá. Se eu tiver aqui um número, por exemplo, aqui é o 0 e eu tenho o número menos 5. Quem é o oposto do menos 5? Qual é o elemento oposto do menos 5? Ora, o elemento oposto é aquele pelo qual você vai adicionar esse menos 5 tantas unidades até chegar no 0. Aí eu te pergunto, quantas unidades você andou para cá? Quantas unidades você andou? 5, certo? 5 casinhas. Ou seja, o número 5, ele é o elemento oposto, aqui, ó, do menos 5. Você tem lá o elemento oposto do menos 5 é o mais 5. Ou seja, você andou 5 casinhas para frente, chegou no 0. Então, o elemento oposto é aquele pelo qual você adiciona tantas unidades, né, ou diminui para onde você está andando, tantas casinhas de forma que ele volte para o 0, ou seja, ele volte para o elemento oposto. Em outras palavras, é só você trocar o sinal daqueles números para você encontrar o elemento oposto. Por exemplo, aqui, ó, se a gente tiver o número 2 e aqui é 0, quem é o elemento oposto dele?
é aquele que está à mesma distância, por exemplo, do 0 ao 2. Ó. Do 0 ao 2, para cá, para a direita, eu tenho 2. Agora, daqui para cá, eu tenho menos 2. O elemento oposto dele vai estar aqui, a uma mesma distância do 0. Por quê? Se do 2 eu andar 2 casinhas para trás, eu volto para o 0. Significa que do número 2, positivo, o meu elemento oposto é igual ao menos 2. Tudo bem, pessoal? Essa é a ideia das 5 propriedades que fundamentam a soma, ok? A gente vai fazer agora um exercício para poder engajar melhor essa ideia na nossa cabeça. Bom, a gente tem aqui ó, a questão de número 2, tá? Que diz o seguinte, ó, essa questão 2 está na lista, é importante que você baixe essa lista em PDF para você ter acesso aos outros exercícios, tudo bem? Então ele diz aí, ó, somar 4 ao número 6 é equivalente a somar 6 ao número 4. Pois, o quê? Vamos lá. A gente tem o número 6 adicionado ao número 4, certo, pessoal? Ele disse aí que se a gente pegar o 4 e também somar 6, isso dá no mesmo, é isso que ele está dizendo. Somar 4 ao 6 é a mesma coisa que do 6 somar 4. Que propriedade a gente está falando agora? A propriedade onde, se eu trocar a ordem ali, eu não interfiro no resultado final. Que propriedade é essa? É a propriedade... Muito bom, eu tenho certeza que você sabe. É a propriedade comutativa. Portanto, a resposta aí é a letra B e é ela que fundamenta essa questão. Tudo bem, galera? Eu vou esperar você aí no nosso próximo bloco. Fica aí, não sai daí, que a gente vai continuar a nossa aula. Valeu!